Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade dentro da disciplina Introdução à Agroindústria sobre o assunto iniciado na aula passada, falando sobre a ciência da carne, os principais aspectos relacionados à tecnologia dessa matéria-prima tão importante no setor alimentício. E aí, na aula de hoje, nós iremos eu irei apresentar para vocês algumas informações importantes relacionadas à tecnologia de carnes, as quais serão de grande valia para a disciplina que nós teremos durante o curso, que é a disciplina Processamento de Carnes. Então são informações importantes e quando estivermos lá trabalhando dentro da disciplina, ajudará bastante no conhecimento de vocês. O primeiro ponto que eu quero frisar com vocês é a questão da obtenção da carne em termos químicos, né? Em termos de transformações que nós não conseguimos visualizar, mas que ela acontece no momento em que se obtém essa matéria-prima, que é justamente a transformação do músculo em carne, no momento em que o animal está sendo morto, né, no processo de abate. Então, quando acontece isso, dentro desse processo existem várias reações químicas acontecendo para que esse músculo realmente se transforme na matéria-prima desejada, que é a carne. E aí, que reações químicas são essas importantes que contribuem nessa transformação? Quando o animal está sendo abatido, ele perde muita energia, né? Ele fica estressado, ele fica agitado, né? Porque ele sente o momento que está, né, para acontecer, que é a sua morte, né? Para a obtenção da carne. E aí, com essa agitação, com essa perda de energia, diminui-se muito a sua fonte de energia principal, que é o glicogênio. E aí, essa é a primeira reação que acontece, né, que é a diminuição das fontes energéticas do animal devido a essa agitação que ele passa. E aí, consequentemente, há uma queda nas taxas de glicogênio no organismo animal. Com essa queda de glicogênio, vai provocar um aumento, né, um acúmulo e uma produção de ácido lático dentro do organismo. E aí, consequentemente, como há essa produção de ácido, quanto mais ácido presente no meio, menor vai ser o pH da substância. Então, essa diminuição do pH da carne é uma consequência do aumento da produção de ácido lático devido à diminuição das taxas de glicogênio. E aí, quando acontece essa diminuição do pH da carne, finalmente há essa transformação do músculo em carne. Mas será que essa carne obtida vai ser sempre de boa qualidade? Vai depender das condições que vai acontecer a morte do animal. Então, dependendo dessas reações, dessa diminuição das taxas de glicogênio, dessa produção de ácido lático e dessa diminuição do pH da carne, tudo isso em decorrência das condições a qual o animal foi submetido durante a sua morte, vai interferir diretamente na qualidade da carne. Se ela vai ser uma carne mais escura, se ela vai ser uma carne com uma coloração desejável, se ela vai ser uma carne mais dura, mais mole. Então, tudo isso tem influência na qualidade da carne, que é o que se busca o máximo possível na indústria de alimentos, ok? E aí, em se tratando de qualidade da carne, eu quero frisar aqui para vocês dois defeitos que são comuns a acontecerem, não é ideal que aconteça, que são os defeitos que podem acontecer na carne. Depois que ela é obtida, depois que passa todo o processo de transformação de músculo em carne, as carnes podem sofrer alguns defeitos, né? Podem ser provocados alguns defeitos na carne. E esses defeitos, elas recebem o nome de
PSE, que é a sigla, significa pálida, flácida e exudativa. E aí também pode sofrer um defeito chamado DFD, que é escura, firme e seca. Qual é a diferença básica desses dois defeitos? Primeiro, a semelhança. Todos os dois defeitos estão relacionados ao estresse no momento do abate, em que o animal está submetido. Então, dependendo do nível de estresse e em que momento ele aconteça com o animal, pode-se obter ou a carne PSE ou a carne DFD. E aí, qual é a diferença? No caso do defeito PSE, esse estresse aconteceu no momento do abate. E aí, consequentemente, acontece aquelas reações que eu citei para vocês há pouco, né? A produção de ácido lático, redução do pH, né? Um aumento da temperatura do músculo. E aí, consequentemente, essa carne libera mais água, ficará mais flácida. E aí a coloração também vai ser alterada. Então, esse é o defeito chamado PSE, devido ao estresse no momento do abate, a qual o animal foi submetido. Já no caso da carne DFD, que é escura, firme e seca, né, devido a uma perda maior de água, coloração mais escura, né, como vocês podem perceber aqui, né, na comparação da carne normal, né, de boa qualidade, para a carne PSE e para a carne DFD. A coloração da DFD é bem mais escura, ela se torna mais seca, né, firme. E aí, o que é que provoca esse defeito na carne? Também está relacionado ao estresse, como eu falei para vocês anteriormente, mas só que esse estresse aqui da carne DFD, ela é um estresse mais prolongado. Não é apenas somente no momento do abate. Ela vem desde o manejo do animal, desde onde ele foi criado, desde onde ele foi colocado antes do abate. E aí prossegue, né, continua durante todo o processo de abate. Então vamos dizer que o estresse que o animal sofreu, ele é um estresse mais prolongado, né? Ele passou mais tempo, né, sofrendo esse estresse. E aí, desde antes do abate, durante o abate, e aí o que é que acontece? Quando o animal se estressa, ele perde energia. E aí, consequentemente, as suas reservas de glicogênio, que é a sua fonte maior de energia, ele vai se esgotando. E aí, consequentemente, vai ter influência no pH final da carne. E aí, nesse caso, a carne adquire essa característica, né? A carne mais seca, uma coloração mais escura, que para os olhos do consumidor, que realmente se preocupa com a qualidade, não é tão interessante, ok? Então, os dois defeitos estão relacionados ao estresse. No caso do DFD, é um estresse mais prolongado, né? A qual o animal foi submetido por um tempo maior. Já no caso do PSE, foi só durante o processo de abate, né? E aí, consequentemente, as reações químicas são diferentes, provocando aí dois defeitos distintos. Um outro aspecto importante relacionado à tecnologia da carne são as suas características sensoriais, não só a nível de indústria, mas a nível de consumo, né, por nós consumidores desse alimento, né, consumidores ativos. E aí, que aspectos devemos levar em consideração? Nós como consumidores e a indústria, né, na fabricação dos produtos derivados ou na distribuição do próprio alimento in natura. Então, as principais características sensoriais da carne: a cor, odor e sabor e a textura. Então, são características que devem estar em perfeito estado para não interferir, né, sob o ponto de vista comercial, né, para o consumidor ao adquirir esse produto, e a nível industrial para não interferir nas características dos produtos que serão produzidos a partir da carne, né, que são os produtos derivados. E aí, dentro dessas características sensoriais, eu destaco principalmente a cor. E aí, por quê? Porque nesses dois aspectos
nós como consumidores é mais difícil de observar, né, de sentir. Já em relação à cor, podemos usar essa característica, né, como uma ferramenta para dizer se, para observar, né, para atribuir se a carne está ou não de boa qualidade. Então, tanto para os consumidores como para a indústria, é um aspecto importante a ser considerado, né, no momento da comercialização, né? Por quê? Porque a partir da cor a gente consegue distinguir uma carne de boa ou de má qualidade. Então, nós como consumidores podemos utilizar esse aspecto aqui, nessa característica sensorial tão importante, assim como essas outras aqui que eu citei para vocês. Outros pontos importantes em relação à tecnologia da carne, né? Essa indústria aí tão importante no setor alimentício. A obtenção da matéria-prima, né? No caso aqui a carne, que vai ser utilizada tanto na forma in natura como na produção de derivados. E aí, toda matéria-prima que é obtida tem um método, né, específico para esse processo, né, para essa atividade. No caso da carne, a obtenção da matéria-prima é definida como abate. Então, abate é a obtenção da carne, né, de diversas espécies. Pode ser carne bovina, pode ser carne suína, de aves, né, e outros tipos de animais. Essas são as principais, por isso que a gente trabalha principalmente os fluxogramas, né? Ou seja, quais são as etapas, né, passo a passo para a obtenção, né, as etapas de abate para a obtenção da carne bovina, suína, de aves e de outras espécies. Então a gente vai trabalhar também isso aqui dentro da disciplina processamento de carnes, e é importante nós termos esse conhecimento. Em relação ainda, voltando aqui processo de abate, né, dependendo das condições higiênicas, se esse local foi inspecionado, né, infelizmente nós temos muitas situações em que esse produto é obtido de forma irregular, sem nenhum tipo de condição higiênica, né, colocando em risco aí a saúde do consumidor. E aí, nesse caso aqui, nessa situação, quando a carne é obtida sem nenhum tipo de condição higiênica, sem nenhum tipo de inspeção, nós chamamos de abate clandestino. É aquele feito em qualquer local, dentro de condições, né, impróprias, e aí tornando esse produto vamos dizer assim, um perigo para a saúde do consumidor. Também é importante, dentro da tecnologia da carne, o conhecimento sobre os principais derivados que podem ser obtidos. Eu citei aqui alguns deles, e aí nós iremos trabalhar também a questão de como obter, quais são os ingredientes utilizados, os equipamentos, né, a formulação, e se Deus quiser também colocar em prática alguns desses produtos, né, a sua fabricação. Mortadela, linguiça, salsicha, almôndega, hambúrguer e outros. E também dentro da tecnologia da carne, né, principalmente a nível industrial, mas também a nível, né, vamos dizer assim, doméstico, né, para o nosso dia a dia, é importante conhecermos os métodos de conservação aplicados às carnes em si e aos seus derivados. Então, dependendo do tipo de derivado e das condições de armazenamento que devemos e desejamos ter para essa matéria-prima, podemos utilizar a salga, a defumação ou o congelamento. E aí vai depender aí do uso dessa matéria-prima, vai depender aí do tempo de conservação que desejamos obter dessa matéria-prima, né, a carne, assim como também dos seus derivados. Então é importante sabermos aí o objetivo, como aplicar cada um desses métodos de conservação, porque, como vocês, né, já sabem, a carne é um alimento altamente perecível. Então a durabilidade dela é baixa, né? A sua validade, infelizmente, aí dura pouco. Então é importante esses métodos de conservação serem aplicados para aumentar o tempo de conservação, né? A durabilidade desse produto, ok? E garantir aí um uso mais prolongado. Então esses foram os aspectos, né, relacionados aí à ciência da carne, né, e à sua tecnologia.
E aí com certeza são informações importantes e vocês irão usar futuramente aí, principalmente dentro da disciplina processamento de carnes. Então, espero que vocês tenham compreendido as informações e até a próxima, se Deus quiser.